Em nome de Jesus, eu quero aproveitar que você está de pé. Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Nós iremos falar um pouquinho sobre procrastinação, né? A gente acabou de falar sobre encontrar a sua identidade. A gente está fazendo uma série aqui nessa noite. E não adianta você encontrar, entender a sua identidade se os seus hábitos permanecem os mesmos. E é sobre isso que a gente quer dizer. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa palavra ela é escrita por Paulo no livro de Romanos. E quando Paulo escreve essa palavra, antes dele escrever esse verso, ele escreve muitas outras coisas. Pode se sentar, querido. Ele relata muitas bênçãos, ele relata muitas coisas presentes e que ainda hão de vir. E depois dele dizer todas essas coisas, ele espera uma resposta. Ele pergunta: o que você tem a dizer diante disso? O que você tem a dizer diante de todas as bênçãos que eu já te mostrei? Que eu já fiz e que eu ainda estou fazendo e que eu ainda vou fazer? Qual é a sua resposta? Eu quero te dizer, querido, que a tua vida ela é baseada em respostas. A própria Bíblia já diz que o morno é vomitado. Então, é sim ou é não. Não existe meio termo. E nesse momento ele está perguntando: o que você tem a dizer diante de todas essas maravilhas que eu já te entreguei? E depois aí, tipo com uma ironia, ele diz: se Deus é por você, meu querido, quem será contra você? Se Deus é por você, quem pode ser contra os seus sonhos? Quem pode ser contra o teu propósito? Quem pode ser contra aquilo que eu coloquei dentro do teu coração? Ninguém. Só uma pessoa, você. Você tem o poder de paralisar aquilo que o Senhor tem a fazer, não só ministerialmente, como também profissionalmente e tudo mais. Porque você decide quem vai governar a tua vida. Você decide quem vai sentar na cadeira do domínio do seu coração. E uma vez que você decide isso, você também vai determinar quais serão os resultados, quais serão as suas decisões, qual será a sua resposta. Quem você tem permitido sentar no trono do teu coração? Você tem permitido a dúvida? Você tem permitido o engano? Você tem permitido a culpa? Você tem permitido a procrastinação sentar na cadeira do teu coração? Enquanto a gente preparava, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Porque infelizmente nós, como cristãos principalmente, nós temos a mal mania de se utilizar de termos bíblicos para poder justificar as nossas derrotas, para justificar os nossos fracassos e também para justificar aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Então a gente diz o quê? Eu estou esperando no Senhor. E existe uma grande diferença em esperar no Senhor e procrastinar. Não é a mesma coisa. E eu quero que você hoje entenda e você saia daqui com um conhecimento e com um entendimento muito claro quanto a isso. Porque quando você diz eu estou esperando no Senhor, você está praticando uma relação de fé. A própria Bíblia, ela nos aconselha isso. Espere no Senhor, não é? Mas, querido, esperar no Senhor é algo consciente e planejado. O Senhor, Ele não é bagunceiro. Então, quando você diz, eu estou esperando no Senhor, você está de forma consciente e de forma planejada, planejando algo. Algo que você quer fazer, você está esperando. Existem etapas que você não pode pular, então você precisa esperar. Agora tem coisas que fogem do seu controle. Me dá retorno aqui. Agora tem coisas que fogem do seu controle. Quando foge do teu controle, o que tu faz? O que faz quando nada se pode fazer? Você espera. A gente vai lá para o Salmo 40, esperar e com paciência. E a Bíblia vai mostrar para a gente o esperar, o descansar como um antídoto para a ansiedade. Porque se você deixar a ansiedade entrar no teu coração, você adoece. Então o Senhor fala, olha só, você esperou, você planejou de forma consciente, mas não deu. Se não deu,
está na minha mão. Espera e descansa. Reprograma e vamos em frente. Mas descansa. Está nos meus braços. O esperar é um antídoto para a ansiedade. E eu entendo que o esperar, ele é condicionante. Como assim? Se eu digo para você, eu vou voltar a estudar quando a obra da minha casa acabar. Eu estou condicionando o voltar a estudar quando a minha obra acabar. Eu consigo pular a etapa? Não, eu estou me programando para quando a obra acabar. Quando a obra acabar, eu vou fazer isso. Agora, um outro exemplo. Quando a chuva passar, eu vou arrumar o quintal. A chuva passou. Será que eu arrumei o quintal? Você entende que é uma ação consciente e uma ação planejada? Que pode ser a longo prazo, como eu ainda vou fazer outras coisas, né? Vou acabar a obra da minha casa e tudo mais, que pode demorar anos, como algo daqui a 10 minutos. O esperar em Deus é exatamente isso, é algo condicionado, é algo que depende de fatores externos, fatores que podem acontecer, que fogem da minha alçada. Deu para entender o que é esperar no Senhor? Então, querido, eu não aceito você falar assim, eu estou esperando no Senhor, mas ele não teve nenhuma atitude. Ah, eu quero passar no concurso, já começou a estudar? Você já fez a sua matrícula no cursinho? Você já está se movimentando? Não vem usar o nome do Senhor em vão, não. É isso que o Senhor está querendo dizer nesse dia. Esperar no Senhor é diferente de procrastinar. Agora, procrastinação é o inverso. Porque na procrastinação você acha que está dominando, mas na verdade você está sendo dominado. Porque você não consegue entender a diferença entre urgente e a emergência. Para você é tudo igual, você fica completamente desnorteado. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que tem um TDAH, ela é propensa a procrastinar. Isso já é clínico. No hábito dela, o procrastinar, digamos que faz parte. Se ela vai no médico e ela diz assim, eu estou procrastinando muito, eu estou tendo algumas atitudes um pouco estranhas, pode entrar lá uma medicação, algo químico para poder controlar os hormônios, ela vai ver uma melhora em muitas áreas na vida dela. Agora, quanto à procrastinação, não existe química no mundo. Não existe química no mundo, porque é algo ligado a hábito. Então pode melhorar muitas áreas na sua vida. A procrastinação é algo que você vai ter que querer mudar. É algo que você vai querer fazer. Porque o teu caráter, o teu hábito já está acostumado a adiar. Consegue entender? Então, independente da situação que seja, não existe justificativa para a procrastinação. Ah, é porque eu tenho um probleminha, né? E eu tenho costume. Não, é falta de vergonha na cara, vamos mudar isso. A gente precisa se posicionar e entender que o Senhor, Ele nos chamou para grandes coisas. Ele não nos chamou para derrota, Ele não nos chamou para vergonha, Ele não nos chamou para culpa. Ele nos chamou para nós sermos mais do que vencedores, o que nós somos. Existe aquele procrastinador que não faz nada. E existe aquele procrastinador que deixa de fazer e vai fazer outra coisa. Para quê? Para poder cobrir a culpa dele. Ah, eu não fiz aquilo, mas eu estava fazendo outra coisa. Mas lá no interior ele sabe que ele não queria fazer. Então, querido, são tantas situações, são tantos argumentos que a gente pode dar para a procrastinação, quanto só uma resposta vale: querer mudar. Você entender que você está tendo aquela atitude e que aquela atitude não está sendo benéfica para você. Enquanto você não entender, enquanto você não tiver esse entendimento, as coisas vão permanecer. E sabe qual é o pensamento do procrastinador? Quem aqui, eu acho que muita gente, fez a faculdade, lá no finalzinho, na hora de entregar aquela bênção do TCC, procrastinou. Para mim foi um terror. Foi um terror. Eu chorava. E o pior de tudo é que eu peguei um professor que ele queria que eu desenvolvesse algo que ele dominava tudo, mas eu não dominava.
E aí chegou uma hora, 1 ano produzindo TCC, no final eu não estou mais conseguindo desenvolver, não é isso que eu quero outra coisa. E eu orei muito ao Senhor, falei, Senhor, coloca uma orientadora boa na minha frente, uma orientadora que vai entender o que é que eu preciso, o que eu quero. Glória a Deus, o Senhor fez isso, e 1 mês eu entreguei meu TCC. Mas quanto eu procrastinei, esse 1 ano que eu fiquei segurando, eu fui procrastinando. Não é porque eu demorei 1 ano todo dia lá escrevendo alguma coisa, não. Às vezes eu ficava 2 meses sem escrever nada, porque eu estava paralisada. E a Bíblia, ela nos mostra que nós podemos ser homens de Deus, mulher de Deus e ser paralisados. Quando a gente vai lá para o livro de Samuel, a gente vê Samuel, um profeta mega usado pelo Senhor. Porém, ele estava paralisado por medo de Saul. E quando ele fica paralisado, o Senhor vai de encontro a ele e fala assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter dó de Saul? Coloca para mim, por favor. 1 Samuel 16:1. Essa é uma parte muito importante que eu quero que você abrace, para que você entenda que a Bíblia, ela não é um livro inalcançável, ela é um livro feito de pessoas humanas. Pessoas como você, pessoas que sofrem, que passam por conflitos, mas que é possível vencer. E a palavra do Senhor, ela está aqui para isso. E diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer, em outras versões, até quando você vai ter dó, em outras questões, outras versões, até quando você vai plantear, por causa de Saul, eu o rejeitei como rei de Israel, enche o chifre de óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer rei. Ele está dizendo até quando? Samuel era um cara mega usado pelo Senhor na terra, mas ele sabia que Saul era um cara vingativo. A gente vê isso mais à frente, que ele tenta matar Davi quando ele se sente ameaçado pelo trono. Então Samuel sabia, ele pode me matar, ele pode fazer qualquer coisa. Se eu falar com ele que a unção de Deus saiu dele, já está indo para outro, ele vai perder o controle e vai me matar. Então ele ficou paralisado. Querido, você pode ser muita mulher de Deus, muito homem de Deus, muito cheio do Espírito Santo, mas você não está isento de ser paralisado. Você não está isento. E ele estava procrastinando. E aí quando você vê esse termo, plantear, sentir dó, diz no original que ele estava se lamentando. E a procrastinação é exatamente isso. É uma ação, é um ato desnecessário e irracional. O que é isso? Um ato desnecessário, porque você poderia fazer, mas você não fez. Então a procrastinação se torna um ato desnecessário e irracional, porque se você parasse para pensar de fato, você iria analisar que era melhor ter cumprido aquilo que você julgou como difícil de fazer naquele momento. Porque daqui a 4 anos você vai falar, por que eu não terminei a faculdade? Daqui a 4 anos você vai falar, por que eu não conversei com aquela pessoa? Daqui a 4 anos você vai olhar para trás, por que eu não tive aquela ação? Então se você olhasse de forma racional, você entenderia que a melhor opção teria ter tido uma atitude. Mas você se deixa ser levado de forma irracional. Então a procrastinação, ela sempre é acompanhada por uma ação, por algo irracional e por uma ação desnecessária. E ela sempre traz um transtorno psicológico e emocional. Então ela sempre vem acompanhada da culpa, da tristeza, do lamento e de tantas outras coisas. E Samuel, nesse momento, ele está tendo exatamente uma característica de alguém que está procrastinando. Ele está se lamentando, sentado, chorando, sem se mexer. Enquanto você está parado, só se lamentando, nada acontece. Mas Deus hoje está vindo aqui nesse lugar para te dizer, é hora de você se levantar. Até quando? Até quando você vai permitir que o inimigo zombe da tua cara, ri da tua cara? Até quando você vai permitir mais não ter credibilidade no seu local de trabalho, porque você não consegue entregar prazos? Até quando você vai ser reconhecido por aquela que começa, por aquele que não termina? Por aquele que não pode confiar? Até quando você vai ser envolvido da vergonha?
Você deve conhecer pessoas desse tipo, que tiveram a oportunidade de fazer grandes coisas e tem enrolado em um dia após o outro, e vai levando, e vai levando, e vai levando. E assim como o Senhor virou para Samuel, que era o grande profeta do Senhor, Ele está virando nesse dia: meu querido, até quando? Até quando? Se levanta, é hora de se levantar, é hora de fazer alguma coisa, porque o Senhor pede de Samuel a atitude. Ele fala assim: agora você vai se levantar, agora você vai se levantar, você vai fazer. Então o Senhor está dizendo: eu entendi que você procrastinou, eu entendo a sua humanidade, mas eu estou pedindo reação de você. Deus, Ele não cobra de Saul, mesmo Saul sendo rei, porque Saul já estava cego pelo poder. Ele cobra de quem realmente tinha a responsabilidade de fazer alguma coisa. O que é para você fazer, é para você fazer. O que é para você movimentar na sua casa, é você como sacerdote do teu lar que vai ter que movimentar. É para você, mulher auxiliadora dentro do lar, que vai ter que tomar atitudes que o teu marido como sacerdote não pode tomar e não pode procrastinar. Aquela conversa com o teu filho, aquela conversa com o teu marido, aquela desconfiança de tempo, ela não pode ficar dentro do teu coração, te matando, te sufocando. Você precisa colocar as coisas em ordem. A Bíblia, ela nos traz muito exemplo. Mas a procrastinação sempre tem uma raiz. E em nome de Jesus eu declaro nesse dia que o Senhor vai trazer à memória quais são as raízes, qual o gatilho que tem te feito parar. Porque no caso de Samuel foi o medo, mas em alguns casos pode ser a culpa, em alguns casos pode ser o medo da reprovação. A reprovação nem chegou, mas você está com medo de reprovar. Você está com medo da recusa, da reprovação do outro. Medo de tantas coisas, gente. A mente humana, ela é tão ampla. Existem tantos caminhos. Quando não existe caminho, a gente faz um caminho novo. Existem tantas coisas. Talvez exista um gatilho que você tem na sua mente que eu nem imagino. E que tem te paralisado. E você sabe que é aquilo que está te paralisando. E o Senhor está te dizendo nesse dia: até quando? Até quando? O Senhor, Ele olha para você como soldado. Eu quero que você coloque para mim aí, por favor, Efésios 6,16, já estou caminhando para o final. Efésios 6,16 vai dizer uma arma que nós temos. Porque, querido, eu quero te dizer que a tua luta, ela não é contra a carne. Você já sabe disso. A tua luta, ela não é contra sangue. Ela é contra principados, é contra potestades. O inimigo não quer que você vença. O inimigo quer que você fique trancado dentro do quarto. Ele não quer que você tenha conquistas, ele não quer nada disso. Então nós lutamos com a arma que nós temos, que são as armas espirituais. E quando o Senhor, Ele fala de batalha, porque Ele te vê como um soldado. Ele usa um método para que você entenda o que Ele quer passar. Então, quando a gente vai entender um pouquinho sobre as batalhas dos tempos antigos, a gente vê que o escudo, ele era encapado de couro, para que quando o dardo inflamado viesse, o que era o dardo inflamado? Era uma flecha que na ponta tinha fogo. Então, quando batia ali no couro, ela se apagava. Se o escudo não tivesse encapado de couro, ele pegava fogo, porque era madeira. Então ele tinha que ser encapado com couro. Então o Senhor, Ele está dizendo que é necessário que você empunhe o escudo da fé. Como que você pode vencer os dardos inflamados do inimigo? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O Senhor está dizendo nessa noite, querido, sabe qual é o segredo para você poder blindar a tua mente? É você usar a tua fé. Que escudo é esse? Eu não estou entendendo que escudo é esse. O Senhor está usando uma palavra que para poder ilustrar um negócio. Está muito escuro para mim. Tá não, querido. Escudo da fé é fé. Ele está falando que é escudo para que você entenda.
Aonde que o escudo fica? Aonde que ele protege? Principalmente, dependendo do tamanho, cabeça. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Um dardo inflamado vindo na tua mente tem a capacidade de te matar. Tem a capacidade de matar os seus sonhos, tem a capacidade de matar tanta coisa. E o inimigo está lançando, querido, a todo tempo dardo inflamado, a todo tempo dardo inflamado. Se a tua fé diz que você pode vencer, se a tua fé diz que você é capaz, se a sua fé está te dizendo que você é mais do que vencedor, então a fé que você está tendo, ela é o suficiente. Agora, se a tua fé está te dizendo que você é fraco, se a tua fé está te dizendo que você não pode, se a tua fé está dizendo que o teu inimigo é muito grande, você tem que revisar essa tua fé, porque ela está fraca. O teu escudo está fininho. O que te protege é a fé. O que é fé? O firme fundamento. Você não viu, mas creu. E como que a fé é alimentada? Pela palavra do Senhor. A palavra diz isso. Aonde que está? Espera aí que eu vou achar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a sua fé, ela é alimentada pelo ouvir, pelo estudar. Não existe mágica. Eu estou me sentindo fraco. Vai ler a palavra. Vai estudar a palavra. Vai ouvir um louvor. Vai se alimentar. Eu estou ouvindo palavras positivas, a minha fé está sendo alimentada. Mentira do inferno. A sua fé, com base no que a Bíblia me diz, ela só é fortalecida através da palavra. Não existe outro jeito. Não existe. Qualquer outra coisa que diga para você é mentira do inferno para enfraquecer você. Aí você diz assim: mas eu leio e não me lembro. Tu se lembra sim. Porque você pode não lembrar na tua mente, mas o seu espírito ele foi fortalecido. Eu dei até uma ilustração ontem. Quando se eu te perguntar o que você comeu há 3 semanas atrás, você vai se lembrar? Não. Mas esse alimento ele não foi necessário para que você estivesse aqui de pé hoje. A vitamina daquele alimento não foi necessária para que você hoje aqui estivesse de pé. E tu lembra do que tu comeu? Eu não lembro nem que eu comi ontem. Então às vezes a gente é enganado por esse pensamento. Eu leio, mas eu esqueço. Não, querido. Você leu e o teu espírito está sendo fortalecido e o seu escudo está sendo engrossado e a tua mente está sendo protegida. O inimigo vai lançar o dardo e não vai entrar na tua mente. E se ele lançar um dardo e entrar na tua mente, ele não leu o teu pensamento. Eu quero te dizer que o diabo, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, mas ele tem os seus soldados. E ele tendo os seus soldados, ele lança setas a todo momento. E enquanto ele lança setas sobre a tua mente, ele vai olhando qual vai ser a sua reação. Se lembra que eu falei lá no início? Que ele espera uma resposta. Tudo na tua vida espera uma resposta. Não é diferente com os dardos que são lançados. Então ele está assim, eu não sei o que você está pensando, né? Mas eu vou jogar. Uma hora eu vou acertar. E uma hora eu vou acertar. Será que é no casamento? Deixa eu jogar. Será que é nas amizades? Deixa eu jogar. Será que é na autoestima? Deixa eu jogar. Aí ele joga. Uma hora que você esboça assim, é aí. É aí que eu vou voltar. É aí que eu vou jogar de novo. E aí ele para de jogar em outras áreas. Aí ele só fica jogando naquela área que você esboçou reação. E aí você vai se frustrando, aí você vai se frustrando, você vai se frustrando. Querido, na autoridade do nome de Jesus, se no seu escudo o inimigo encontrou alguma brechinha lá e entrou o dardo, o Senhor está colocando um segundo filtro na tua mente agora. Eu quero te dizer, quando você começar a ter um pensamento destruidor, repetitivo, repreenda. Se você começa a ter um pensamento maldito e repetitivo, repreenda. Repreenda. A palavra nos diz que em determinado momento Pedro vira para Jesus e diz: você não vai para a cruz.
E Jesus vira para Pedro e fala: aparta-te de mim, Satanás. E você diz: ó, que discernimento espiritual. Não, aquela palavra que foi liberada pelo discípulo dele, ela é uma palavra que não estava alinhada ao propósito dele. Então tudo que não está alinhado ao teu propósito é palavra maldita, que é lançada para te tirar do foco. Não aceite palavras e pensamentos que são direcionados a você para te tirar do foco. Porque são pensamentos malditos. Está conseguindo entender, querido? A procrastinação é diferente de esperar no Senhor. Mas a procrastinação, ela não vem do nada. A procrastinação é uma ação do maligno para te destruir. Porque a procrastinação, ela é um destruidor de sonhos. É um destruidor de sonhos. Se você perguntar para pessoas que estão cabisbaixas, pessoas, sabe, desmotivadas, lá com seus auges da idade, já, poxa, eu me arrependo de tanta coisa, você vai ver que a raiz de muitas das coisas foi a procrastinação. Você é mais do que vencedor. Que a sua fé, ela seja alimentada pela palavra do Senhor. E que todos os dias você tenha na tua cabeça: eu sou pobre, eu sou necessitado, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não posso, mas o meu Deus pode, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Tenha isso blindando a tua mente, querido. É isso que vai te ajudar. É o fortalecimento da tua fé. A Bíblia é o teu alimento. E o último exemplo que eu quero te mostrar é o de Elias. Elias foi um cara top, levantado num tempo mega desafiador. Mas ele recebe uma ameaça. Qual era a ameaça que ele estava recebendo? Uma ameaça de morte. Querido, aquele cara super top. Estava falando isso até hoje com ele. Elias era um cara top. Ele é lembrado lá no Novo Testamento várias vezes. Ele é maravilhoso. Ele foi maravilhoso. E aí, em determinado momento, ele viveu tantas coisas, ele passou por tantas coisas, tantas ameaças, ele recebe uma palavra que abre um gatilho na mente dele. E vê que se você também não é assim, vê se com você também não acontece dessa forma. Às vezes você recebe uma palavra que para os outros não tem ação nenhuma, mas que te destrói, que te arrasa, que acaba com você. E isso acontece com Elias. Elias faz o quê? Elias foge. E nisso que ele foge, Deus faz o quê? Vai de encontro a ele. Quando Deus vai de encontro a ele, fala: Elias, o que você está fazendo aí? Ele começa a se justificar, se justificar, se justificar, se justificar. Na segunda vez: Elias, o que você está fazendo aí? Ele se justifica, se justifica, se justifica. E enquanto ele se justificou, ele permaneceu no mesmo lugar. E a gente quer justificar as nossas procrastinações. Mas enquanto você só fizer isso sem ação, você não vai sair do lugar. Mas aí depois Deus vira para Elias e fala assim: Elias, olha só, deixa eu te lembrar de algumas coisas. E olha só o que levantou Elias, foi a palavra de Deus. Porque ele diz assim: você é forte, eu sou contigo, você foi levantado para grandes coisas, levanta agora que tu ainda vai ungir rei, e você ainda vai preparar teu sucessor. Está entendendo? O que levanta Elias não é as justificativas dele de derrota. O que levanta Elias é a palavra de Deus liberada. Deus libera palavras, meu querido, se lembre. Hoje, queridos, a igreja é o seu posto de gasolina. Você para aqui para você ser alimentado, ser abastecido, para que você possa continuar um pouco mais. E assim você está sendo hoje abastecido pelo Senhor. Se coloca de pé, por favor. Elias, ele recebe ameaças de morte. Ele fica fugindo com pensamentos de morte. E no final das contas, Elias não morre. A palavra diz que ele é levado pelo Senhor. Ele foi arrebatado pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E a gente aprende com isso, que muitos dos nossos pensamentos, 80%, são somente pensamentos. Os seus pensamentos têm te assombrado. Os seus pensamentos têm
chão. Mas de 100% dos seus pensamentos, 80% é só pensamento. Você pode fechar os seus olhos? Ah, Jesus, Tu és fiel, Tu és santo. A Tua igreja, Jesus, ela é chamada para marchar. A Sua igreja, Jesus, ela é chamada como guerreiros que fazem parte, Jesus, de um alistamento para uma grande batalha. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós cremos que Tu podes. Nós cremos, Jesus, que Tu és fiel e nós te pedimos nesse momento que todo dardo inflamado cesse, que todo pensamento contrário agora caia por terra. Em nome de Jesus, assim eu te